Queridos, graça e paz, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para estudarmos a carta de Coríntios. Senhor, fale conosco, ensina-nos, Senhor, e permita que este ensino possa nos ajudar a nos conformarmos à sua imagem e semelhança. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira carta aos Coríntios, ah, praticamente segunda epístola de Paulo, depois de Romanos, e trata da igreja dividida. Já vemos aqui a cruz, não é uma imagem de Apolo, Paulo, Cristo e Pedro, porque a igreja tinha estas divisões e Paulo pergunta, por acaso a cruz de Cristo está dividida ou Cristo está dividido? Ah, o propósito da carta aos Coríntios é que esta primeira epístola aos Coríntios foi escrita para corrigir divisões. Esta é uma carta mitigativa, corretiva, diferente da carta aos Romanos, que era preventiva. Era para corrigir divisões e sérios problemas na igreja local e para responder a várias perguntas sobre ordem, culto, idolatria, liberdade, casamento, dons espirituais, ressurreição e ofertas. Os coríntios estavam destruindo o seu testemunho cristão em decorrência da imoralidade e desunião. Estamos a dizer que a reputação deles estava se destruindo porque havia imoralidade sexual grotesca, mas havia também falta de união no seio da igreja. Por isso, Paulo escreveu esta epístola como resposta corretiva aos relatos de problemas e desordens entre os coríntios. Esta carta se destinava a refutar as atitudes e conduta inadequada e a promover o espírito de união entre os irmãos em seu relacionamento e culto. A preocupação de Paulo como pai espiritual, que é ele que funda esta igreja de Coríntios, era temperada com amor e ele queria visitá-los com vara para ver se eles se acertam. Os dados importantes que nós temos neste livro, nesta carta, é que a igreja de Corinto, pela sua instabilidade, constituía um problema espinhoso para Paulo. Tinha um problema de testemunho cristão, decorrente da imoralidade, da sua desordem, e praticamente era um espinho porque transmitia uma imagem negativa do ponto de vista cristão. E Paulo, como pai dos coríntios, fundador da igreja, ele entendia que precisava intervir depois dos relatos que ele foi apresentado. Esta igreja era composta em grande parte por gentios pouco familiarizados com os escritos do Antigo Testamento e cujos antecedentes morais e religiosos eram o oposto exato dos princípios cristãos. É por isso que era preciso muito ensino para os levar à maturidade espiritual. Agora, a igreja, provavelmente, numa perspectiva judaica, eles já tinham alguns pressupostos básicos e, se calhar, era mais fácil essa transformação para eles. Embora que isso é entre aspas, não é? Porque já tínhamos falado que o cristianismo distingue-se do judaísmo, apesar dela ser filha do judaísmo. Agora, também é verdade que os gentios, pelo fato de terem práticas morais, ou seja, práticas morais sim, ou práticas distantes da religião judaica ou cristã, era de se esperar que eles fizessem o oposto do que se aproximar ao ideal exigido pelas escrituras do apóstolo Paulo. E Paulo escreve para corrigir esses problemas que a igreja evidenciava. Em seu conteúdo e estilo, a primeira carta aos Coríntios é a mais variada de todas as epístolas de Paulo. Os assuntos abordados vão do cisma, neste caso da divisão, às finanças, problemas financeiros, do comportamento na igreja, procedimento, à ressurreição de Cristo, neste caso, Cristo ressurreto. A igreja de Corinto era uma igreja com muitos dons, mas era uma igreja dividida.
com muita imoralidade e com muitos problemas. A partir desta colocação, percebe-se que as habilidades não são sinônimo de maturidade. Ter muitos dons não implica que as pessoas tenham a maturidade espiritual. É possível que a pessoa tenha dom de profetizar, seja um bom pregador, mas seja imaturo. Seja até alguém com um cargo pastoral ou de liderança, mas seja imaturo. Então, os cargos e dons não são sinônimos de maturidade, não implicam que a pessoa é madura. Destaques que se podem perceber no livro: o exercício dos dons espirituais, capítulo 12 a 14, a mais completa definição do dom de línguas, capítulo 14, e a apologia da ressurreição. Palavra-chave, a correção, porque o que Paulo vai fazer nesta carta é corrigir os problemas de Coríntios. Versículo-chave 6, 19 a 20, onde Paulo mostra que vocês não sabem que são o templo do Espírito Santo, não é? E o vosso santuário, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e glorificai. E foste comprado, neste caso, por um bom preço, e, portanto, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. Para mostrar que o corpo e o espírito, na perspectiva de Deus, são sagrados, são santos e devem ser usados para a glória de Deus. E temos o capítulo 3, que é entendido como capítulo do amor, não é? Onde temos uma definição exata e completa do que é amor e quais são as suas implicações ou o que significa o verdadeiro amor numa perspectiva das Escrituras, até o universal. A vista panorâmica, qual é a vista panorâmica desta obra ou desta carta? Temos aqui a resposta ao relato de Cló sobre divisões. Então, Paulo ele foi informado pelos da família de Cló. Então, ele recebe o relato de Cló a respeito, não é, da igreja, a respeito do que estava a acontecer na igreja de Coríntios. Então, Paulo ele recebe esse relato, não é, e traz uma resposta à altura e mostra à igreja quais são as razões de divisões no vosso seio. Porque não adianta só falar que há divisões, há problemas e não mostrar a causa. Paulo mostra as razões disso e isso torna-se objeto de preocupação para Paulo. Também Paulo responde ao problema, ou seja, ao relato da fornicação, ou seja, ao relato da imoralidade sexual, neste caso o incesto, onde um filho abusava da madrasta ou mantinha relações sexuais com a madrasta, litígio entre os crentes, os conflitos que em alguns casos até eram levados ao tribunal para dirimir os seus problemas, em vez de os crentes resolverem os seus problemas. A imoralidade sexual também era um problema que infestava a igreja de Coríntios. Assim como acontece nos nossos dias de hoje, escândalos pastorais ou de pastores, de líderes, igrejas que rebolam na imoralidade sexual e líderes que também seguem o mesmo procedimento. Ou por estarem a fazer isso, eles nem cobram aos seus membros para uma vida de santidade. Então, era desordem. Paulo condena este comportamento de desordem na igreja. Temos resposta também à carta contendo perguntas. E há perguntas que Paulo é feito sobre matrimônio, sobre idolatria, sobre a ordem do culto, a ressurreição e outros assuntos. Então, Paulo dá conselho acerca do matrimônio, conselho acerca de coisas oferecidas aos ídolos, conselho acerca do culto público, conselho acerca da ressurreição e conselho acerca da colheita em Jerusalém. Então, Paulo responde às dificuldades ou às preocupações da igreja, aquilo que são as dificuldades da igreja. Paulo traz conselho para cada uma das coisas que lhe foi apresentada. Qual é a contribuição de 1 Coríntios para as Escrituras, para a Bíblia toda no geral? Esta epístola focaliza as questões básicas de caráter social, moral e espiritual. 1 Coríntios não tem elegância retórica, não é? É clara, enérgica e sem adornos. A fraseologia não é complicada,
embora um tanto informal. Primeiro, aos Coríntios faz diversas contribuições importantes à doutrina neotestamentária. E é particularmente verdadeiro no tocante às doutrinas da igreja, como o organismo, ao papel dos dons espirituais e à ressurreição. Nenhuma outra epístola focaliza melhor os problemas e as condições de uma igreja apostólica. Mesmo que plantada e nutrida por Paulo pessoalmente, a igreja de Corinto estava saturada de problemas de ordem social, espiritual e doutrinal. Isso, mais uma vez, nos mostra que nem sempre discípulos formados por grandes mestres tornam-se grandes discípulos. Estamos a dizer que é uma igreja que foi fundada por um apóstolo, mas, apesar disso, era uma igreja que tinha problemas sérios. Isso significa que o problema estava com Paulo? Não necessariamente. Esta foi uma carta difícil para Paulo escrever, mas sua profunda sabedoria e perspicácia dominam o texto e revelam o paciente amor e autocontrole de Paulo. Carta difícil porque ou seja, Paulo quando funda esta igreja, provavelmente ele não espera que a igreja venha lhe trazer problemas desse gênero e se traz esses problemas, há uma tentação normal que acontece para qualquer pastor de logo querer aplicar a vara. E Paulo ele é paciente ao lidar com esses problemas, mas também ele é firme ao mostrar a verdade e aqui Paulo mostra-se mestre também de domínio próprio. Cristo em 1 Coríntios. Este livro proclama a relevância de Cristo Jesus em cada área da vida dos crentes. Então, Cristo aqui é visto como relevante, é relevante em cada área da vida dos crentes. Não é só no aspecto social, mas também espiritual e em todas as áreas. Cristo é relevante para o casamento, é relevante para cerimônias familiares, é relevante no culto, é relevante em tudo, na vida de relacionamento, nos conflitos que os crentes têm, na vida sexual, Cristo é relevante. Por isso que ele tem intervenção em todas essas áreas. Já que estamos tratando de Coríntios, vamos direto à segunda carta aos Coríntios para podermos fechar o grupo de Coríntios no mesmo vídeo. Depois temos a segunda carta aos Coríntios, que é a defesa de Paulo. Aqui, Paulo traz a sua defesa diante dos judaizantes que queriam descredibilizar aquilo que era o seu ministério. Paulo responde aos seus adversários, à aspereza dos adversários, Paulo responde com delicadeza e Paulo apela para a mansidão e ternura de Cristo e Paulo condena, ou seja, ele não tem uma conduta segundo a carne e condena uma conduta que é segundo a carne. E inimigos de Paulo vão se manifestando e mesmo assim Paulo ele toma um posicionamento cristão. Então vamos ver aqui o propósito. Qual é o propósito segundo aos Coríntios? Segundo aos Coríntios foi escrito para defender a autoridade de Paulo como apóstolo e para agradecer aos crentes que já tinham aceito sua autoridade. Neste caso, Paulo faz a sua defesa, a defesa do seu apostolado, mas ao mesmo tempo agradece aos crentes que aceitaram a autoridade apostólica, não obstante Paulo não fazer parte daquela primeira geração de apóstolos que andaram literalmente com Cristo. E o encontro com Cristo que Paulo teve foi suficiente para ele ser vocacionado ao ministério apostólico. E há crentes que, quando ele se apresentou como apóstolo, aceitaram-no sem reservas. No entanto, houve judaizantes que se levantaram contra ele. E Paulo escreve para defender o seu ministério. Esta epístola expressa a alegria do apóstolo no triunfo do genuíno evangelho em Corinto. No sentido que o evangelho teve êxito, teve sucesso em Corinto, depois de ter se fundado, depois de terem problemas, e depois de Paulo ter corrigido a igreja de Corinto, a igreja mostrou resultados. Então, Paulo, ele mostra a alegria e a igreja respondeu positivamente ao que ele tinha apresentado, tinha falado à igreja.
e reconhece a santa tristeza e o arrependimento da massa de crentes ali. No sentido de que os crentes reconheceram os seus erros, ficaram tristes com os seus erros e, neste caso, os seus pecados, e houve arrependimento, que é a mudança de mente, de sentimentos e também de atitudes. A metanose, conversão. Também Paulo, por sua vez, insta com os coríntios a cumprir sua promessa de fazer uma contribuição liberal para os pobres entre os cristãos da Judéia. Esta coleta não só assistiria aos pobres, mas também demonstraria a preocupação dos cristãos gentílicos da Macedônia e de Acaia com os cristãos judeus da Judéia, revelando assim a unidade de judeus e gentios no corpo de Cristo. O que é que Paulo está a dizer? Que neste instar, não é? Ou seja, esta coleta não só assistiria aos problemas, também demonstrar a preocupação dos cristãos gentílicos da Macedônia de cá com os cristãos judeus. Então, Paulo mostra, ou seja, insta os crentes de Coríntios a contribuir para apoiar os cristãos da Judéia. E mostra que, olha, estes crentes gentios, não é? O fato de fazerem isso, de contribuir para os crentes da Judéia diante das suas necessidades, para suprir suas necessidades, mostra que isso revela unidade entre os crentes, unidade existente no corpo de Cristo, que não há distinção entre judeu e grego, ou entre os gentios e judeus. Todos somos uns em Cristo Jesus, por isso podemos nos suportar, nos apoiar mutuamente. A oposição expressa em 10 a 13, evidentemente consistia em judeus palestinos ou helenísticos, que alegavam ser apóstolos, mas pregavam um falso evangelho. Estamos a falar, neste caso, dos judaizantes, estes judeus palestinos ou helenísticos. E estes estavam escravizando com a sua liderança, não é? E os capítulos 10 a 3 foram escritos para expor os obreiros fraudulentos e defender a autoridade dada por Deus a Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. Então, está claro aqui que capítulo 10 a 3 vai trazer mesmo um combate, ou seja, expõe e traz, expõe também os gregos, os helenísticos, os judaizantes, que pregavam um falso evangelho e que tinham uma liderança também autocrática e ditatorial. Dados importantes. Paulo estava sofrendo calúnias e difamações que os seus inimigos lhe dirigiam onde quer que pregasse. Em qualquer lugar que Paulo ia, os inimigos lhe perseguiam para difamá-lo, para apresentarem calúnias. O mesmo que muitas vezes acontece hoje a respeito de ministérios de várias pessoas, ou vários homens de Deus, ou vários servos ou fiéis de Deus. Algumas das acusações feitas pelos oponentes judaizantes é que acusavam-no de andar segundo a carne, de que Paulo anda segundo a carne, e diziam que ele não defendia a sua dignidade aceitando o apoio das igrejas, antes se rebaixava trabalhando. Paulo já sabia que tinha um ministério bivocacional e não se achava que I am man of God, por isso que eu tenho que receber obrigatoriamente o apoio da própria igreja. Não, quando a igreja pudesse apoiar, apoiava, e quando não podia, Paulo fazia tendas. Diziam que ele não era um dos apóstolos originais, por isso sem condições de ensinar. Ou seja, eles achavam que Paulo ele era um apóstolo pirata, um falso apóstolo que auto-levantou-se, por isso que ele não tinha autoridade apostólica para ensinar. E Paulo rebate fortemente que ele tinha sido vocacionado para o ministério apostólico, para a missão que ele exercia. Atacavam seu caráter, dizendo que era orgulhoso, jactancioso, enganador. Geralmente, alguém que vai fazer um trabalho apologético, argumentos apologéticos, é mais comum que qualquer um veja-o como jactancioso. É o que os judeus antes viam, ou seja, alegavam a respeito de Paulo. Esta é a carta que mais contém detalhes pessoais e autobiográficos de Paulo. E isso era necessário, porque Paulo tinha que mostrar de onde que ele começou, que ele era perseguidor da igreja e que foi vocacionado, foi transformado, agora ele passou a ser perseguido. Qual é a palavra-chave
defesa de Paulo e sua autoridade. Versículo-chave estão aqui 4, 5 a 6 e capítulo 5, 7 a 19 e capítulo-chave 8 e 9. Qual é a vista panorâmica desta carta, a segunda carta de Paulo? Primeiro, Paulo vai fazer a explanação do ministério, do seu ministério. Depois vai discutir, vai falar sobre a coleta para os santos e também vai falar da defesa do seu apostolado. Então, aqui Paulo traz uma explicação de sua mudança de planos, vai também trazer a filosofia do seu ministério e também traz a exortação aos coríntios. E aqui, neste bloco, vê-se o caráter de Paulo, não é? E a mudança do itinerário, neste caso dos planos de Paulo, de Éfeso a Macedônia. Na coleta aos santos, Paulo fala do exemplo dos macedônios, que apoiavam os irmãos, e exorta os coríntios a fazer o mesmo pelos santos, que é uma coleta pelos santos, não é? E aqui é uma preparação para visitar Coríntios, da parte de Paulo. E também Paulo responde a seus acusadores, neste caso, aos judaizantes que o acusavam. Praticamente, nós vamos ver mais à frente que Paulo vai lutando com os judaizantes nas suas cartas. Parece que eles já eram mais inimigos de Paulo, além, ou seja, mais o inimigo adicional de Paulo, além do Império Romano. Então, Paulo responde aos seus acusadores, Paulo defende o seu apostolado e Paulo anuncia a sua inesperada visita. Aqui Paulo mostra as suas credenciais apostólicas, que ele foi chamado, ele foi vocacionado para o ministério apostólico. E mostra também a sua visita eminente, neste caso, visita eminente de Paulo a Corinto. Vai falando, vai apresentando isso. Qual é a contribuição de segunda carta aos Coríntios à Bíblia? A mente de Paulo é proeminente em Romanos. Neste caso, Romanos é uma carta acadêmica, que é de um mestre pastor, neste caso o cérebro, é uma espécie de um Diacarson, e Coríntios é escrito por um John Piper, um pastor mestre, neste caso. É uma carta mais do coração. Segunda carta aos Coríntios, como vencemos, revela seu coração. Seu caráter, motivos, prioridades, desejos e emoções se expõem mais claramente nesta epístola do que em qualquer outra. Em segunda carta aos Coríntios, Paulo contrasta o antigo e o novo pacto, a antiga aliança, a nova aliança, e explica a luta na recepção do evangelho. Fornece uma perspectiva própria do sofrimento de Cristo, contribui com novas introvisões, perspectivas da ressurreição e juízo dos cristãos, descreve o ministério da reconciliação e a dupla imputação de Cristo, a graça comutativa, a grande troca também é aqui apresentado, o Cristo ter se feito pecado em nosso lugar é visto aqui. E Paulo afirma a importância da separação dos caminhos do mundo, que não há concordância entre Cristo e Belial, e não se prenderam a jogo desigual, e oferece a mais completa perspectiva da doação cristã e expõe também as estratégias de Satanás. Este acervo todo, este conteúdo todo, estas perspectivas todas são praticamente a contribuição que a segunda carta dos Coríntios traz às Escrituras. Cristo, segundo aos Coríntios, Cristo é apresentado como o conforto dos crentes, seu triunfo, seu Senhor, sua luz, seu juiz, sua reconciliação, seu substituto, seu dom, seu dono, seu poder. Então aqui Cristo é manifesto, é visto, não é? Destas formas, é apresentado desta maneira. Então, encontrando estas menções ou estas referências, são alusões a Cristo nesta carta de 2 Coríntios. Meus amigos, Deus abençoe. Até Gálatas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos dar, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de conhecermos a Sua palavra, de estudar a Sua palavra, de estudarmos Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios, Senhor. Entendermos que o Senhor usa os seus servos para corrigir a sua igreja, assim como Paulo corrigiu a igreja de Coríntios, mas também como defendeu o seu ministério. Deus não permita
que, por conta de ataques de pessoas ao nosso ministério, ao nosso chamado, nós possamos desistir e abrir mão. Que sejamos como Paulo, Senhor, que ficou firme, ele tinha senso de vocação divina, ficou firme e avançou por amar aos perdidos, mas também por ter certeza de que Deus tinha chamado para o ministério. Que o Senhor nos ajude grandemente e a levar o seu evangelho avante com firmeza, determinação e foco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a próxima aula. Obrigado.